O nosso bate-papo hoje à noite, ele realmente pretende ser breve, porque eu entendo que Deus já tem falado tanto com a gente, e essa questão da família, no meu coração, e quando a gente desenhou a conferência, foi exatamente para que nós pudéssemos valorizar ainda mais esse presente sem igual que Deus tem dado a cada um de nós, né? E a importância dos relacionamentos saudáveis. Não existe família perfeita, existe família com relacionamentos saudáveis, né? Tem uma foto da tropa lá de casa? Tem como mostrar a família Buscapé? Ali é o Israel Felipe, eu, Rosvita, e a nega mais linda do Brasil. Alguém duvida aí? Tem alguém com coragem? Isso foi a celebração dos nossos 25 anos de casados. Nós não íamos fazer nada, nós tínhamos definido isso no nosso coração, Rosvita e eu, porque a Rosvita bolou uma festa de aniversário dos meus 50 anos. E aí convidamos minha família, minha irmã veio, minha mãe e tal, e foi dia 4 de outubro do ano passado, debaixo daquela palhoça ali, né? Botamos um trator ali, fizemos um bocado de coisa, uma festa caipira, foi show de bola, né? Contando um pouco da minha história, de onde eu vim. E aí a gente disse, não vamos fazer nada desse negócio de 25 anos, não, 25 anos é nosso, nós vamos curtir, nós vamos sair para poder ter um tempo legal. Ficamos 2 anos sem tirar férias, exatamente para poder sair, ficar um bom tempo só nós dois, e realizamos alguns sonhos. E aí a galera do CR não deixou, né? CR já viveu um bocado de coisa, gente. Eu já apresentei criança no CR, já fiz noivado no CR, gente já se casou no CR. Ritácia estava aí hoje de novo com um bebezinho. O casamento dela foi um marco na vida de muita gente, né? Outros já fizeram isso. E aí resolvemos comemorar os 25 anos de casados no CR. Numa noite como a gente fez ontem, quem estava aqui, né? Noite de testemunhos. Naquela noite, no Celebrando Restauração, foi o testemunho da Rosvita e o meu testemunho. E Deus, puxa, gente, que coisa deliciosa. Minha mamãe veio, a Rebequinha entrou cantando, o Israel Felipe foi quem serviu a ceia para a gente. Olha, eu digo que tem momentos na nossa vida que é como se o céu nos visitasse, né? Aquele segundinho assim, onde você está tão na presença de Deus. E foi esse momento mágico aí, como família, que Deus nos deu, né? Família é a ideia de Deus. Família é a ideia de Deus. Família é fruto da livre e criadora intenção divina. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Ideia, talvez aquela ideia assim mais, diria que, vocês têm alguma coisa que é mais importante do que a outra no que tange a criação, mas é como se fosse o suprassumo daquilo que Deus tinha de melhor, né? Vou criar a família. Homem e mulher, Deus nos criou. Não existem famílias perfeitas, existem famílias saudáveis, que vivem seus relacionamentos e encaram seus dramas, suas lutas, seus problemas, suas frustrações, suas dificuldades, que vão vir naturalmente. E em cada uma das fases, elas se apresentam de maneiras diferentes, né? Uma fase era a Rosvita e eu, éramos nós dois. Encarando qualquer coisa, primeiro ano de casado, nós dois estávamos em Conceição do Araguaia, no Pará, comemorando o nosso primeiro ano de casado, comendo um biscoito, uma bolacha Maria, um negócio esquisito, numa vendinha que a gente achou lá nessa cidade, com a Coca-Cola quente. E eu escrevi um bilhete para ela, nós estávamos dormindo numa escola, nós dois como missionários, e fomos para Conceição do Araguaia, próximo de um carnaval. Nosso aniversário de casamento é perto do carnaval sempre.
Durante muitos anos, o nosso carnaval, digamos, o nosso momento de celebração, de aniversário, de casados, éramos assim, eu e ela dentro de um ônibus, eu e ela dormindo numa rede, num canto, num acampamento, e aí eu sempre mandava um bilhetinho, vale a comemoração do nosso aniversário de casamento daqui a uma semana. Porque está complicado, né, mulher? Não tem jeito, aqui no meio do mato, cheio de muriçoca, não é bem assim uma comemoração, né? Mas Deus é muito gracioso, porque a cada passagem, né, de momentos em família, Deus foi nos presenteando com coisas muito preciosas. Quando nos casamos, fomos morar no nosso primeiro ano de casados, o último ano de seminário, numa salinha pequenininha, que era uma sala de aula no Instituto Seminário Bíblico Irmãos Menonitas, onde nós estudamos, né? E aquele lugar marcou a vida de muita gente, de uma maneira tão impressionante. Eu louvo a Deus, porque no que tange a família, eu sempre digo isso, né? A Rosvita é a parte criativa da história, e ela pensa e eu executo. Nem sempre, porque às vezes ela tem umas ideias muito doidas. Uma vez, numa encenação de uma escola bíblica na igreja luterana, ela falou assim, nós vamos falar sobre Judas, de repente você chega enforcado assim e tal, no meio da criançada. Eu falei, Rosvita, você endoidou? Não, vai ficar muito real. Eu falei, sim. Que isso, mulher, me ajuda. Não, de jeito nenhum, né? Num dos aniversários dela, né, que eu sempre busquei fazer umas coisas muito doidas para ela e tal, nós botamos dentro daquela casinha nossa, daquela salinha de aula, naquele seminário, uns 60 seminaristas. Nós dois éramos como se fosse pais, né? Nós éramos casados, os seminaristas solteiros, e a gente então cuidava de alguns ali. E nesse dia que era aniversário dela, eu levei ela para o cinema, e na volta, era um lugar cheio de matagal, vaca ainda, lá quase no interior, no final de Curitiba, lá perto de São José dos Pinhais. E a senha que eu tinha para dar para os alunos todos, para os amigos, para os seminaristas, que nós estávamos chegando no cinema, era um foguetório que eu ia soltar. Por isso é que nos 25 anos de casado também teve fogos lá no Querigma, né? E aí foi muito engraçado, porque estava chegando perto do seminário, onde era o prédio, a escola e tal, não sei o quê, e eu falei para ela, Rosita, espera aqui um minutinho. Eu entrei no meio do mato, cara, eu tinha deixado uma caixa de foguete, tudo no jeito, já amarrado com fósforo e tal. E aí taquei fogo naquele negócio e saí correndo feito doido. Um foguetório doido, as vacas pulando, as confusão doida, e o pessoal entrando para dentro de casa. E aí nós chegamos em casa, tudo escuro no seminário e tal. E a Rosvita, gato, que confusão é essa aqui? Dá um cheiro de pipoca, onde é que tem pipoca? E a galera dentro de casa, todo mundo apertado, encolhidinho, um em cima do outro, assim. Não cabia a gente, eu estava fazendo pipoca para a gente celebrar o aniversário dela, né? Estávamos sós e fazíamos muitas loucuras. Aí chega o Israel Felipe. Eu quero confessar que eu continuei fazendo loucura com Israel também, entendeu? Israel foi para muito acampamento, viajou com a gente, rodou por onde a gente ia, não tinha esquema. Israel, com um mês de idade, foi para a universidade comigo. Eu levava ele no baby bag, e ele era o mascote da minha turma. A Rosvita levava ela na sala com ele, na MPC, onde a gente ia, som do céu. Nossa, quantas noites de som do céu. O Israel dormindo numa caixa de papelão. Concurso bíblico de adolescentes. A galera zoando, batendo prato e confusão e bateria e não sei o que. O Israel dormindo numa caixa de papelão. Eu falo para ele, mano, já viveu o que tinha que viver, cara. Né? Muita coisa linda. E aí, um intervalo, momentos de enfermidade, outro período doloroso, né? Descobri que a Rosvita já não poderia mais engravidar, e aí problemas de saúde, menopausas forçadas quimicamente, pelo menos 3, nós dois já vivemos. E aí vem a nega. Só que antes da nega, Deus trouxe de presente para viver lá em casa
meu pai. Os últimos 4 anos de vida do meu pai, Deus me deu esse privilégio. Ele muito mal de saúde, não tendo com quem estar. E eu me lembro que a gente despencou lá do Espírito Santo num Fiat 147 que Deus tinha nos dado. A gente chamava o bicho de o Valente, e era mesmo, cara. Nunca me deixou na mão aquele carrinho. E aí, Rosvita e eu, Israel, e eu querendo falar para Rosvita assim, gata, é o seguinte, eu preciso abrir meu coração com você, porque meu pai teve esse AVC lá em Rondônia, está lá em Apucarana, minha mãe separada dele, não tem ninguém para cuidar dele, meio que querendo dar uma deixa assim, e se não tiver ninguém para cuidar dele, como é que vai ser esse negócio e tal? E aí eu me lembro, no interior de São Paulo, paramos lá num local lá em Bauru, comeu uma pamonha. O Israel gostava muito daquele lugar, que tinha umas araras e tal. Aí ela sentou comigo, olhou para mim e falou assim, eu preciso te dizer algo. Se nós chegarmos em Apucarana e não tiver ninguém para cuidar do teu pai, nós vamos trazê-lo para morar conosco. Oh, Jesus! Eu disse, comecei a chorar, fiquei olhando para ela, sem entender muito, e dizendo, Deus, o senhor veio na frente. Eu tentando falar alguma coisa para ver se amolecia o coração dela, e o Senhor já trabalhou o coração dela. Eu digo, o que é que te faz falar isso comigo? Ela disse, porque eu sei que você traria o meu pai para morar conosco, se fosse o caso. Então, se não tiver ninguém por ele, nós vamos trazê-lo para estar conosco. Outra fase, gente. Sogro dentro de casa, que bebe, que fuma, é meio complicado. E o milagre acontecendo, porque meu pai chegou e disse, filho, não vou beber nunca mais. E nunca mais bebeu. Milagre de Deus, milagre de Deus. E ele lutou ainda aqueles 4 anos com o cigarro, muitas vezes não conseguia parar de fumar, e a gente fazendo de tudo por ele. Me ouviu falar de Jesus N vezes, me viu pregar e viajava com a gente. Gente, eu voltei a jogar baralho com meu pai. Israel aprendeu matemática com meu pai jogando escopa. Quanta coisa gostosa a gente pôde viver em família com meu pai. Que coisa linda que Deus nos deu. E eu, toda vez que pregava, fazia apelo, doido para meu pai levantar a mão. E aí um dia eu não aguentei, fazendo um devocional em casa, eu falei, pai, e aí, esse negócio de Jesus na sua vida, o senhor já ouviu tanto falar de Jesus? Ele falou, você tem alguma dúvida de que Jesus é meu Senhor e meu Salvador? Eu falei, nunca vi o senhor confessar Jesus com a sua boca, como é que é isso? Eu falei, deixa de besteira, rapaz. Todo dia de manhã, quando eu levanto e acordo, eu digo, Jesus cuida do meu dia, o senhor é meu Senhor, o senhor é meu Salvador. Agora, se eu levantar a mão e voltar a fumar de novo, o que vão falar de um crente ruim, assim como eu, que vai voltar a fumar? Eu digo, meu Deus, pai, o senhor não se preocupa com isso, não. Ele diz, não, 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 não. O dia que eu levantar a mão é porque eu nunca mais vou fumar. E meu pai, obviamente, não precisou levantar a mão. A última vez que eu levei ele para a rodoviária, em Belo Horizonte, ele ia para Rondônia, o Israel foi comigo, despedir do vô. Apaixonado com o vô. Aí no caminho ele falou assim, ô vô, deixa eu falar um negócio com o senhor. Fala, Israel. O senhor vai ficar lá em Rondônia, a gente não sabe se o senhor volta, se o senhor não volta, porque o senhor sabe como é que é, né? Por que o senhor não aceita logo Jesus de uma vez, hein? Aí ele me cutucou e disse, tem mais um pastorzinho na família aí, né? Você está doutrinando bem. Pai, é o que o Israel vive. Ele já tem Jesus como o Senhor e Salvador da vida. Eu acho que ele sabe o quanto seria precioso o senhor fazer isso. Aí meu pai virou para trás e disse assim, o vovô já tem Jesus como Senhor e Salvador. Fique tranquilo. Descansa aí o teu coração sobre isso. E nós nos despedimos dele ali. Ele faleceu em Rondônia, período de férias que nós estávamos, e aí um outro momento em família. Voltar para casa e aí já não vamos voltar mais com o vovô. Mas aí Deus nos trouxe a nega. Outro momento. Nos trouxe de presente. Eu digo que não fomos nós que adotamos a Rebeca. Foi a Rebeca que nos adotou. A nega é assim, milagre de Deus. Tudo aquilo que a gente já viveu, já experimentou com ela em família.
para o Israel, como irmão. Israel, a gente dizia que Israel era a babá quase perfeita. Israel cuidava da irmã, ele comprava briga por conta dela, onde fosse e tal, e não deixava ninguém tocar, era ele que tinha que cuidar e tudo mais. Vivemos um outro momento hoje. Já há 7 anos, minha sogra mora comigo. Não existem modelos perfeitos de família. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito legal. Quando eu cheguei na IBC, uma das coisas que marcou minha vida, quando eu olhava para a liderança da igreja, era ver a vovó Palmira morando com o pastor Armando e a vovó morando com o Zé Edson. E eu falei com a Rosvita, ô gata, eu não sei não, mas eu acho que um dia, ou a minha mãe, ou a tua mãe, vai vir morar com a gente. Ela disse, porta aberta, os nossos pais já foram, a hora que topar a parada, show de bola. E aí, há 7 anos atrás, de uma outra maneira linda, aí Deus nos traz para morar com a gente, a minha sogra. Mas é um outro contexto, meu compadre. Transar com sogra é uma coisa, sem sogra é outra. Completamente diferente. Com filho adolescente, com filho jovem, puxa, como é que é esse negócio? Como é que a gente vai, E agora, José? José, para onde? Contextos diferentes. Cada dia, cada momento. Famílias. Existem diferentes modelos de famílias. Grupos sociais, O grupo social, família, encontra-se em todas as culturas. Mas o seu conceito varia. Morava no interior do Paraná, a média de filhos era 7, 8 por família. Meu pai teve 7 irmãos. E 8 que morreram. Era para ser 16 ao todo. Você vem para a cidade hoje, a média de filhos é 1,5, 2. Outro contexto. Eu chegava na casa do meu avô, com o meu cachorrinho, baladeira, em Bornal, andava 1,5 km a pé para chegar na casa do meu avô, tinha lá tio Luiz, tia Maria, tio Antônio, tio Lauro, tia Isaura, todo mundo no mesmo canto, um morando perto da casa do outro, todo mundo se conhecia, e perto da casa do meu avô tinha, do lado de lá do Baitaca, que era um córregozinho, a tia Maria Contato, que tinha lá mais um outro clã. E era um lance assim, você escutava o barulho de um porco sendo matado do outro lado lá. Alguém estava matando um porco lá. Dava meia hora, tinha um pedaço de porco do lado de cá. Matava um boi, o que fosse. E era assim, se eu chegasse do outro lado com um pedaço de carne, eu fazia isso muitas vezes. Meu avô falava assim, leva um pedaço de costela na tia Maria Contato. Aí eu ia, tia Maria Contato, tia Pelote, não sei o quê. Fazia via sacra dos parentes, levando um pedaço de carne para cada um. Mas eu levava um pedaço de carne e voltava com bolacha, com um pão, com um pedaço de linguiça. Era um negócio interessante. Gente, olha o contexto de família. Hoje a gente vai dar um pedaço de alguma coisa para um vizinho, o vizinho fica olhando esquisito para a gente. Negócio estranho, cara. Você põe na porta dele um negócio, aquilo ali era para quem, hein? Ora, meu compadre, para você, né? Estou te abençoando, Então, sobre a importância da família. Gente, família é tudo. Na família, nós somos machucados. Nosso contexto de família, especialmente na infância, vai nos acompanhar até o final das nossas vidas. E no contexto de família nós somos curados. Deus, de uma maneira muito linda, faz isso. Tem um slide tão gostosinho de algumas famílias, gente. Olha ali que coisa mais fofa do mundo. Os pinguim, imperador. Depois tem ali um lince, Hipopótamo e ali. Gente, vocês já imaginaram a família de porco e espinho se abraçando? Eu acho que nós somos mais ou menos igual a família de porco e espinho.
E diferente das famílias dos animais, olha o quanto Deus trabalha a família quando, no caso dos animais, desmamou, sai fora. Me lembro, meu avô falava assim: aparta as vacas e os bezerros desmamados põe naquele pasto lá, que eu não quero mais nenhum bezerro desmamado tirando o leite da mãe, não. Pronto, acabou. O bicho ia ter que se virar, meu filho. Vai comer, vai fazer qualquer outra coisa, mas você não volta mais para o peito da mãe. Desmamou, você dá um jeito, dá teus pulos. No nosso caso, a gente desmama e o cara fica em casa 10 anos, 15 anos, 20 anos. E às vezes tem uns que estão com 40 anos mamando ainda. Não tem? Os adolescentes de 40 anos de idade, não querendo sair debaixo da saia da mãe. O cara continua mamando. Estou entendendo. Levei amarelo já, bora. Na família, nos tornamos humanos. Conservamos a dinâmica emocional da infância na idade adulta. Coisas boas e coisas ruins. Eu quero confessar para você que eu sou o retrato do meu pai. Mesmo. Minha avó era viva ainda há 2 anos atrás. Toda vez que ela me via, ela falava para mim assim: Roberto, do jeito que ela me chama, Roberto, só falta o bigodinho, filho, para você ser igualzinho teu pai. Eu dizia: avó, a Rosvita não gosta que eu beijo ela de bigode. Então, não vou ser igual ao meu pai, até porque eu não sou mesmo. Mas, a minha ira, muitas vezes, se revelou ao longo da minha vida igualzinho meu pai. Igualzinho. Do nada. De repente, estúpido, brigando, esculhambando, gritando com quem tiver pela frente. Até a Nick sofre lá em casa, coitada da cachorrinha. Do nada. E ao mesmo tempo, eu vejo coisas boas daquilo que eu aprendi do meu pai. Meu pai era um cara que não tinha hora para ajudar qualquer pessoa que fosse. 3 horas da manhã, eu vi muitas vezes. Meu pai tinha um Jeep velho, numa comunidade onde ninguém tem carro, quem tem um Jeep é rei, né? Não só servia para fazer um bocado de coisa, mas era assim: compadre Nelson, meu marido está morrendo. Aí lá vai o compadre Nelson, lá para as bibocas do Caxambó, não sei aonde, que era o Jeep que conseguia chegar e conseguia sair, pegar o compadre, levar para o hospital. E no outro dia chegava em casa, 8, 10 horas da manhã e tal, a comadre, o compadre, não sei quem, os filhos. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu vejo que eu tenho isso do meu pai. Simples, né? Não tem nada em troca. O pessoal fala assim: compadre, quanto foi? Ele: comadre, pelo amor de Deus, acho que eu vou cobrar um negócio seu. Mas você sabe, o povo simples da roça trazia um frango, trazia uma cabrita, trazia, um pouco de milho. Compadre, está aqui e tal, né? Coisas boas e coisas ruins nós herdamos dos nossos familiares. A gente traz com a gente. Na família acontece a provisão afetiva. Uma criança que não cresce no amor, não cresce como ser social. Gente, a primeira vez que eu escutei alguém falar de uma pesquisa que tinha feito, ele como médico, numa comunidade terapêutica, foi em 1985. Eu estava na comunidade S8, no Rio de Janeiro, num encontro de comunidades terapêuticas do Brasil todo. Éramos em torno de umas 30. Na época. Sabe quem estava lá? Dr. Silas Munguba. E esse homem de Deus começou a conversar com a gente e falou de umas pesquisas. Todo mundo ficou olhando meio assim de rabo de olho, porque o cara era médico. Ali não tinha nenhum médico, tinha só pastor, a maioria pentecostal. Então o cara veio aqui falar de médico, de não sei o quê. E ele com aquele jeitão dele dizia assim: ô gente, eu como médico nunca tinha expulsado um demônio, como batista muito menos. Aí comecei a trabalhar com recuperação de gente drogada, não sei o quê, e eu vi que o negócio era mais embaixo. Fui numa igreja Assembleia de Deus e aprendi a fazer, cara. Chegava na casa de recuperação, o bicho começava a fazer redemoinho. Sai em nome de Jesus. E saía. Mas eu não sabia que era assim. Pense na simplicidade desse homem, gente. Sendo usado por Deus. Quanto? E ele falando: olha, pesquisa que nós fizemos no estado do Ceará,
desafio jovem de lá e tal, tinha, sei lá, 5, 6 anos que ele estava envolvido. 85% daqueles que vêm para cá de recuperação vêm de famílias disfuncionais. Não tem o pai, não tem a mãe, uma confusão doida, etc. e tal. Então o problema não está no viciado em droga, não está no alcoólatra, está na família. Olha quantos anos esse homem já sabiamente falava esse tipo de coisa, né? Padrões familiares doentes. Eu quero citá-los, mas eu acho que a família que mais representa uma família doente é essa família doida aí que eu quero passar e mostrar para vocês. É a família dos... Quem é a tropa? Mostra lá para mim, César. Dos Simpsons. Pensa na família disfuncional. É? O Homer é o quê? Alcoolista e manipulador. A mãe, a Marjorie, codependente e apaziguadora. O filho bom, quem é? O filho bom é a Lisa, que conserta todo mundo. O filho problemático, quem é? O Bart. Problemático, cheio de confusão. E o que fica sempre perdido é o bebê, coitado. Não é? Quem já assistiu a algum episódio é isso aí, cara. Que família doida, né? Doente, né? Então, papéis familiares não definidos claramente. É uma doença. Perda da hierarquia familiar, pais e filhos. Pais ausentes. Loucura do trabalho, a mãe muitas vezes tendo que ir para o mercado de trabalho e tal. Pais que buscam apoio emocional nos filhos. Mãe que tem o filho como confidente, ou às vezes o próprio pai, que usa o filho, né? Pais caóticos. Punição fora de proporção em relação à ofensa. Falta de regras consistentes e razoáveis. Regras sujeitas aos caprichos dos pais. Isso era lá em casa, gente. Meu pai me deu uma única surra na vida para nunca mais. Nunca mais. E por conta de uma brincadeira entre meu irmão e eu. Você imagina nós dois meninos brincando de circo, com um pano na cabeça, fazendo de conta que a gente estava no circo. E do nada, sem ver o que estava acontecendo, de repente um cinturão no lombo. Pense num negócio. E nós dois ali, gente, eu me mijei todo, meu irmão do mesmo jeito, minha mãe querendo salvar a gente, e a gente não entendendo porque que a gente estava apanhando. E depois minha mãe foi conversar com meu pai para tentar saber ou explicar para a gente. Ele disse que era porque a gente estava brincando e fazendo barulho. Olha que negócio absurdo, louco. Já minha mãe, meu amigo, ela me batia todo dia. Porque era o jeito que ela tinha de dar um jeito em mim. Ela falava assim, se você for para o rio, você vai apanhar. Eu chegava em casa no final da tarde, ela pegava no meu cabelo assim, o cabelo duro da água do rio. Rapaz, sabe o que é a espada de São Jorge? Alguém sabe o que é? Rapaz, ela queimava a espada de São Jorge no meu lombo. E eu saía correndo feito um doido, e ela atrás de mim e tal. O que ela pegava na frente vinha atrás. Era chinela, o que fosse. Eu corria, ela falava, você vai voltar. Ah, Jesus. É? Pais autoritários, onde não se pode expressar necessidades e sentimentos livremente, ou mesmo discordar. Só o fato de discordar, de repente, você já está levando. Né? Não é permitido cometer erros. Esse tipo de pai gera filhos perfeccionistas e doentes. Né? E gera rebeldia, porque enquanto criança o filho fica calado. Depois, quando engrossa o pescoço, como diz a turma, jura o pai de morte. É? Clima de tensão e falta de comunicação, desrespeito, conflito, manipulação e abuso, falta de afirmação de amor. Como tem isso? Palavras que são sempre, o tempo todo negativas, negativas, negativas. É? Em meio a esse caos, que você e eu sabemos que existem, pode ter sido a nossa própria realidade, Deus pode desenvolver famílias saudáveis. Saúde no meio da família. E algumas dicas então em relação a isso. Primeiro, não procurar culpados. Não existe essa de que o meu pai é culpado, minha mãe é culpada, minha avó foi culpada, etc. e tal.
Meu irmão, não tem culpado aqui não. Quem é a tua família? Louve a Deus por ela. E começa a partir de agora, né? Desenvolver uma comunicação clara nessa família. Ter a liberdade de poder falar, de poder expressar suas ideias. Fazer as mudanças que realmente cabem a você fazer. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu filho. Ter um amor incondicional e firme, eu digo isso muito para os pais que vêm ao CR. Eu digo, mãe, você pode continuar amando o seu filho, até porque nenhuma mãe deixa de amar o seu filho, mas você pode amá-lo de maneira diferente, né? E dedicar tempo, eu digo tempo mesmo, quantidade e qualidade. Eu digo isso muito claramente. Priorize a sua família. Priorize a sua família. E se tem algo que Deus, de novo, me fez encantar com aquilo que eu já vivi, já vi, nesses quase 13 anos de IBC, foi exatamente esse aspecto da liderança pastoral. Priorize tua família, priorize tua casa. Eu ouvi isso muitas vezes do Zé, do Armando, do Alcimou. Cara, Rosvita é tua primeira ovelha. Vai pastorear ela, vai cuidar dela. Quantas vezes? Chegando, dizendo, gente, lá em casa a coisa está difícil, está complicada. Rosvita vivendo isso, eu vivendo aquilo. Eu me lembro, gente, na época da minha depressão mais, digamos assim, do poço mais profundo, há 7, 8 anos atrás. Eu cheguei um dia na liderança da igreja com os pastores e os diáconos na época e abri meu coração, chorei bem um monte, falei de tudo que estava rolando. Deus usou nessa época o Nando, o Dr. Hélio, o Cameron, para que a própria liderança pudesse compreender ainda um pouco mais acerca daquele momento de depressão e do quanto aquilo estava sendo dolorido para todos nós, o quanto eu estava sofrendo, mas o quanto a Rosvita estava sofrendo, o Israel, minha sogra, Rebeca, o quanto a família estava adoecida em função daquilo que estava rolando. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu cheguei e disse assim, gente, eu preciso de um tempo. Eu sei que eu saí de férias agora tem pouco tempo, mas não está dando, eu estou arrebentado. E aí o Armando olhou para mim e falou assim, quantos dias você quer, Nelson? Eu falei, Armando, no mínimo uns 10 dias, cara. Aí nós fomos para Guaramiranga, ficamos lá 3 dias, o Plauto arrumou um cantinho para a gente ficar lá. E depois os outros 7 dias, nós fomos para Morro Branco. O tio arrumou uma casinha dele lá, um apartamento lá em Morro Branco. E naqueles 10 dias, nós dois lemos um livro juntos, que foi outro milagre, né? Rosita lê muito mais do que eu, sempre leu. E aí, eu lendo para ela e ela me ouvindo, e eu lendo as 5 linguagens do perdão. E vendo quanto a gente tinha, quanto nós tínhamos nos machucado. Eu machucado ela me machucado, quanto a gente estava com o coração distante um do outro e tal. E ali Deus foi revelando um bocado de coisa. E eu comecei a confessar pecado. Foi muita dor do lado de lá, do lado de cá. Mas foi restaurador. E a igreja do Senhor Jesus dizendo, cara, o tempo que for preciso, vai cuidar da tua família. Nelson, tira um tempo aí do CR, volta lá, cara, deixa a galera cuidando aí. Você está precisando ser cuidado agora. Presente de Deus. Ver que a família do Senhor Jesus sabe da importância da família, do núcleo familiar.